Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E hoje, gente, eu resolvi explicar para vocês um pouco do processo de envelhecimento. O que acontece? Muitas pessoas ficam me pedindo antes e depois, querendo que a gente explique em paciente. E o Conselho de Ética aqui no Brasil não permite que isso aconteça, até por uma questão de sigilo médico. E eu gosto muito de desenhar, sempre gostei, e acabei fazendo esses desenhos aqui de uma face feminina para explicar para vocês o que acontece no processo de envelhecimento e qual que é o tratamento indicado para determinadas fases, tá? Foi por isso, inclusive, que a gente criou um protocolo chamado Protocolo Envelhecer, que visa fazer os tratamentos adequados no período certo desse processo para evitar esses sinais de envelhecimento, para que a gente consiga envelhecer, claro, todo mundo vai envelhecer, isso é maravilhoso, mas que a gente consiga envelhecer gostando da nossa aparência, se apreciando, curtindo aquilo que a gente vê no espelho. Então vamos lá. Então eu fiz aqui uma face feminina de uma paciente jovem, em torno de 30 anos, e uma face feminina com alterações físicas mais ou menos aí em torno de 55, 60 anos, tá? Claro que tudo isso vai depender de muitos aspectos, tá, gente? Não é somente idade. Tanto é que no nosso protocolo envelhecer, a gente leva em consideração, por exemplo, estilo de vida, se o paciente fuma ou não, quantidade de exposição solar ao longo da vida, se é uma pessoa que dorme bem, que tem um estilo de vida saudável, a questão da genética, a questão da própria estrutura facial, uma face que tem uma estrutura de volume mais intensa, né, uma parte de estrutura óssea e de gordura mais bem posicionada, é uma face que vai demorar mais a apresentar os sinais de envelhecimento, tá? Então, vou começar mostrando quais são esses sinais. O que acontece, tá? Então, uma das primeiras coisas que acontece numa face é a absorção de gordura. Absorção de gordura e a absorção de osso, tá? Então, quanto mais gordura uma paciente tem numa face, quanto maior é a sua estrutura óssea, né? Do ponto de vista, por exemplo, de região zigomática, de mandíbula e mento, mais tarde essa paciente ela vai apresentar os sinais de envelhecimento. Por isso, mesmo um paciente mais jovem, se ela tiver, por exemplo, um mento pequeno, uma mandíbula retraída, pequena também, uma região do zigomático, que a gente chama de top model look, né? Muito conhecido dessa forma, mais afundado. Então, a gente já pode, inclusive, repor esses volumes antes mesmo que surjam os sinais de envelhecimento, tá? Apenas para postergar. E aí, normalmente, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo gordura, a gente vai perdendo o osso, tá? E aí o que vai acontecer? Toda aquela pele, que é um envelope, acaba sobrando, tá? Devido à absorção da gordura e devido à absorção do osso. O que ocorre também é uma piora da qualidade dessa pele, né? A gente acaba tendo menos água nos nossos tecidos, menos colágeno, né? A quantidade de colágeno ele começa a reduzir aos 30 anos e essa perda é mais considerável aos 40 anos. Então vão surgindo os sinais de envelhecimento. Um dos primeiros sinais que a gente observa é o sulco nasogeniano, gente, é isso aqui, tá? E ele, na verdade, ele se segue aqui no sulco lábio-mentoniano. O nasogeniano a gente chama, né, popularmente de bigode chinês, e o lábio-mentoniano que surge um pouquinho depois é aquele que a gente chama de marionete, tá? Uma paciente que tem um queixo menor, que tem menos estrutura óssea nessa região inferior, acaba apresentando a queda desse sulco, o afundamento desse sulco mais precocemente, tá? Outra coisa que a gente começa a observar é o surgimento das rugas, tá? Em função da contração muscular. Então, surgem aquelas rugas que a gente chama de pé de galinha, né? Aqui ao redor dos olhos, essas rugas glabelares, né? Que a gente vê aqui entre as sobrancelhas e as rugas frontais, que surgem na testa, tá? E essas rugas vão surgir mais cedo ou mais tarde, dependendo muito da genética, do quão expressiva é essa paciente. Mas o ideal é começar essa prevenção com toxina botulínica, aqui no terço superior da face, já a partir dos 30 anos. E se a paciente for mais expressiva, ela pode começar até antes, tá bom? Por isso que não existe uma idade certa, tudo vai depender de cada caso, tá? Outra alteração que começa a surgir também é o afundamento dessa região dos olhos, das olheiras, tá? Então, aquela paciente que tem menos suporte aqui no terço médio da face, tá? Que ele é toda essa região compreendida aqui entre essas duas linhas. Então, aquela paciente que vai ter um afundamento aqui no terço médio da face, ou menos volume aqui, naturalmente esse tecido aqui ele vai despencar mais rápido. E é esse sulco que a gente chama de tear trough, ou de canaleta lacrimal, ou de olheira mesmo, ele acaba acentuando mais precocemente. Claro que alguns pacientes jovens já têm
esse sulco aqui mais definido, tá? Isso aí a gente consegue resolver com preenchimento de ácido hialurônico. Depois, esse tecido vai ficando mais frouxo e aí surge excesso de pele nessa região que muitas vezes a gente só vai conseguir tratar com a blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, tá? Que trata o excesso de pele na região superior dos olhos e na região inferior dos olhos. Outra coisa que acontece também ao longo do processo de envelhecimento, como eu falei, tem absorção óssea de tecidos, é o afundamento das têmporas, essa região aqui, tá? Bem lateral. E vai acontecer mais cedo ou mais tarde também, dependendo da genética, da composição óssea, do formato do osso da paciente. E aí a gente pode preencher essa região tanto com gordura como com ácido hialurônico, tá? Outro sinal de envelhecimento que acontece, muitas vezes é um dos mais tardios, é a perda de definição na linha da mandíbula, tá? Essa gordurinha aqui, que muita gente chama de bigode, de marionetes também, de jaws, né? Que jaws é a palavra mais científica para isso. Então, essa perda de definição nessa linha, né, muitas vezes associada à flacidez do pescoço, já são indicações formais do lifting cérvico-facial, tá? Mas, voltando a observar essa região aqui, essa outra face, se a gente consegue, desde cedo, melhorar essa definição com preenchimento, tá? Que pode ser ácido hialurônico, gordura, hidroxiapatita de cálcio, que é o famoso Radiesse. Se a gente consegue dar essa definição, a gente pode prevenir a queda desses tecidos e postergar a necessidade de cirurgia. Um outro tratamento também que muitas vezes nós fazemos, alguns pacientes eles têm esse músculo do pescoço, o famoso platisma, muito forte, né? Não sei se vocês já observaram, pacientes mais velhas, elas podem ter, né, com mais idade, elas podem ter aquelas bandas aqui que a gente chama de bandas platismais, que parece um papo de peru. Isso ocorre em pacientes que têm um platisma mais forte. Então, a gente tem a opção, ainda no paciente mais jovem, de bloquear esse músculo também com a toxina botulínica e impedir essa flacidez dessa região cervical, tá? Mas o que é importante saber? A gente tem como prevenir, gente, existem vários tratamentos preventivos, como repor volume no tempo certo, fazer a toxina botulínica no terço superior da face ou no platisma, quando bem indicado, no tempo certo, tá? Fazer bioestimuladores de colágeno para melhorar a composição de colágeno. A gente indica normalmente depois dos 35, 40 anos de idade, mas claro que vai depender das pacientes, algumas podem começar esse tratamento mais cedo. Tudo isso vai prevenir esses sinais, tá? Uma vez surgindo o sinal, a gente tem algumas alternativas de tratamento. Por exemplo, se o bigode chinês, sulco nasogeniano, ele é bem pouco profundo, a gente consegue tratá-lo somente com preenchimento aqui, tá? Porém, se ele é mais profundo e ele existe porque esse tecido caiu sobre ele, tá? Porque existe uma queda desse tecido sobre ele. Então, a forma mais certa de tratar é tentando fazer um efeito lift aqui. Então, muitas vezes a gente vai preencher essa região com ácido hialurônico ou gordura ou hidroxiapatita de cálcio, que é o que a gente chama, que é muito comum, né, no tratamento do MD-Codes. Claro que vai depender do paciente. Por exemplo, se a paciente já tem uma face bem estruturada e mesmo assim o tecido caiu, muitas vezes somente a cirurgia vai ser indicada. Gente, outra alteração que ocorre, que se vocês compararem as fotos, é o alongamento dessa distância do nariz para o lábio. Tá? Então, essa distância ela fica mais longa e o lábio ele acaba ficando mais fino, tá? Então, muitas vezes, a volumização do lábio ele não tem somente um papel embelezador, ele tem um papel rejuvenescedor, já que um lábio mais jovem, ele é um lábio que tem mais volume, tá? E essa região aqui acaba sendo uma região mais curta. Inclusive, para os pacientes que alongam muito essa distância, existe uma técnica cirúrgica, né, durante o lifting que pode ser usada, onde a gente vai reduzir, tirar uma pequena quantidade de pele aqui para reduzir essa distância, que é um dos sinais de envelhecimento, tá? Outra coisa importante também é entender que durante o lifting, né, quando a gente vai reposicionar todos esses tecidos, recuperar a linha da mandíbula, recuperar esse volume de malar e acabar atenuando os sulcos, tá? Muitas vezes a gente acaba fazendo alguns preenchimentos complementares com a própria gordura da paciente, que vai levar células tronco e que também vão estimular a produção de colágeno, ou seja, é um tratamento bem completo. Podemos fazer, inclusive, o preenchimento nessa região das têmporas, tá? Porém, para terço superior, o melhor tratamento ainda continua sendo a toxina botulínica. E é importante entender que a paciente que faz a cirurgia, ela também precisa depois fazer tratamento de manutenção, com bioestimuladores de colágeno,
e preenchimentos com ácido hialurônico quando for necessário. Eu espero que vocês tenham entendido meu desenho. E a minha mensagem que eu quero deixar para vocês é que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, os tratamentos eles devem começar o mais cedo possível, gente, para a gente ter resultados naturais. O ideal é prevenir. Tá? Se o paciente ela demora muito a procurar ajuda, muitas vezes ela vai precisar de uma quantidade grande de preenchimento, ou às vezes ela já chega na fase onde a cirurgia é a melhor indicação. Então, prevenção sempre, como tudo na medicina, tá? Com o envelhecimento não é diferente, tá bom? É isso, foi um prazer falar sobre esses temas para vocês. Continue mandando as dúvidas de vocês nas nossas redes sociais, que estarei respondendo com todo prazer. Até o próximo vídeo.